Olá, eu vou apresentar o pré-projeto Jogos Digitais como Elemento Pedagógico, a integração entre o ensino e a aprendizagem na educação física. Então, eu sou Yuri Nunes Farias, tenho 25 anos, sou técnico em manutenção e suporte informática pelo Instituto Federal Farroupilha, campus Panambi, graduado em Educação Física e Licenciatura pela Universidade Federal de Santa Maria, e nesse percurso tive oportunidades muito ricas de aprendizado e experiência em projetos como o PIBID, o PET, a residência pedagógica, nos quais sempre procurei me envolver com a questão escolar. E nesse quesito, acabava que sempre nas aulas, tanto em sala de aula como no ginásio ou nas quadras, eu acabava percebendo cada vez mais os meios tecnológicos se inserindo na educação. Tanto como celular, JBLs, ouvindo música, os alunos sempre estavam em contato com esses meios digitais. E a partir daí que eu comecei a questionar por que não utilizar esses meios como benefício próprio para o nosso ensino, as nossas disciplinas e os nossos conteúdos dentro da aula. E aí, com a disciplina de jogos e ensino em ciências sociais, eu pude perceber vários aspectos que levam o ensino dos jogos a trazer benefícios para a educação, tanto na área da educação física como na área escolar da educação como um todo. E com o seminário de dissertações do PPGTER, que surgiu o interesse no desenvolvimento de tecnologias educacionais em redes, com a linha de pesquisa da professora Carla, a qual eu acredito que se encaixa muito bem com o meu projeto, no qual eu tenho total disponibilidade de participar do curso na modalidade presencial. Então, começando com uma breve introdução do projeto, nós percebemos que as aulas estão cada vez mais dependentes da tecnologia, e nisso conseguimos utilizar os jogos como o jogo em si, um espaço de formação do aluno, um espaço onde ele vai ser um ser social e crítico, o qual vem como um incentivo, porque o jogo é um meio cooperativo e de muito mais interação. No quesito do online também a gente consegue retratar a ressignificação dos professores e sua preparação para as aulas, e também as questões de padrões e estereótipos que existem na nossa sociedade hoje. Então, os objetivos do meu projeto consistem em reconhecer os aspectos didático-pedagógicos importantes para a ordenação de conteúdos na relação entre a educação física e os jogos digitais. Então, um aspecto muito importante do projeto é a questão de conceituação do que é um jogo e o que é um jogo digital. Nessa questão se utiliza como base os autores Huizinga e Kailoá, onde Huizinga trata o jogo com um papel essencial no desenvolvimento humano. Já Kailoá traz uma definição mais específica do jogo, onde ele o define como uma atividade livre, separada, incerta, improdutiva, regrada e fictícia. E em seguida temos Salem e Zimmermann, que trazem a conceituação de um jogo digital como um conflito entre jogadores, um conflito definido por regras, no qual vai se obter um resultado quantificável. Para tornar esse projeto viável, será utilizada a metodologia de análise dos cenários midiáticos, a qual vai definir um roteiro de indagações que pretende nortear as etapas do processo, as quais, resumidamente, se tratam de um lançamento da ideia, o primeiro contato dos alunos com os jogos, uma transposição do jogo digital para jogo prático, uma transformação do jogo pelos alunos e, por último, um festival de exposição dos jogos criados pelos alunos. E para fazer isso ser exposto de uma maneira benéfica ao ensino e aprendizagem dos alunos, vamos utilizar o jornal como o produto do nosso trabalho, o qual vai ser realmente o produto de um trabalho coletivo. O jornal que se pretende elaborar não vai ser apenas um veículo de comunicação, mas sim uma fonte de leitura que traga conteúdos da área da educação física e da educação por
talvez semanas, meses, anos, foi definido um jornal como produto pela capacidade de desenvolvimento crítico que esse meio tem, com a capacidade de libertar o leitor a interpretar a notícia que ele lê. A estrutura do jornal ficou definida com a questão da pauta em os conteúdos da educação física e a relação com os jogos digitais. A parte editorial, basicamente, relacionando as perspectivas que estabelecem relevo para o campo da educação física e a relação com os jogos digitais. Já as notícias vão se tratar com os alunos na prática. Vai ser todo o processo criativo e de desenvolvimento histórico do projeto em si, com o registro de fotos, vídeos, entre outros. As colunas, então, vão ser com as opiniões expostas em relação ao ponto de vista dos alunos, a minha opinião enquanto professor e organizador do projeto, e a opinião de outros professores envolvidos dentro da escola e do projeto. E por último, para a nota dos editores, então fica a educação física como a grande protagonista, com os jogos digitais como um elemento pedagógico. Assim, buscamos então atingir resultados que comprovem o benefício do uso dos jogos digitais como um elemento pedagógico no ensino e aprendizagem dos alunos. E assim incentivar o uso dos jogos digitais como uma ferramenta pedagógica para o ensino não só da educação física, mas em qualquer outra disciplina do meio educacional. Contudo, também tornar o nosso jornal uma possibilidade de novas releituras e criações do projeto desenvolvido, criando assim novas possibilidades de aprendizado e de ensino para o ambiente escolar. Fica então meus agradecimentos e muito obrigado.